Estou vendo carinhas de preguiça. Vamos espantá-las? Vamos lá? Mãos para frente. Todo mundo com as mãos para frente. Vamos lá. Show, preguiça! Show, preguiça! Muito bem, já espantamos a preguiça. Agora nós já podemos começar a nossa videoaula de matemática. Aqui pela escola Ana Cristina de Sena, com a turminha do primeiro ano C. Apresentação, professora Luana. Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é uma segunda-feira, dia 12 do mês de abril do ano de 2021. Os numerais. Vamos contar juntos de 1 até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, até aqui foi fácil, né? Agora eu tenho um desafio para você. Eu vou dizer um numeral e você vai dizer qual numeral vem depois dele. Por exemplo, se eu disser 1, você responde 2. O 2 vem depois do 1. Vamos começar? Qual numeral vem depois do 3? 4. Qual numeral vem depois do 5? 6. Qual numeral vem depois do 7? 8. Qual numeral vem depois do 9? 10. Agora o desafio é diferente. Eu vou dizer um numeral e você vai dizer qual numeral vem antes dele. Por exemplo, se eu disser 2, você responde 1. O 1 vem antes do 2. Vamos começar? Qual numeral vem antes do 4? 3. Qual numeral vem antes do 6? 5. Qual numeral vem antes do 8? 7. Qual numeral vem antes do 10? 9. Agora é um super desafio. Eu vou dizer 2 numerais e você vai dizer qual numeral fica entre eles. Por exemplo, se eu disser 1 e 3, você responde 2. O 2 está entre o numeral 1 e o numeral 3. Vamos começar? 1, 2, 3 e já! Qual numeral está entre o 4 e o 6? 5. Qual numeral está entre o 7 e o 9? 8. Qual numeral está entre o 8 e o 10? 9. Muito bem, vocês arrasaram, turminha! Página 33, turminha. Nós temos aqui atividade de número 1, jogo de trilha. Olha só, nós temos a Laura e o Pedro e eles estão jogando o jogo de trilha. Vocês já jogaram um jogo de trilha, turminha? O jogo de trilha é aquele que você tem que caminhar no jogo com o dadinho. Aí você lança o dadinho, né? Dependendo da quantidade, né? Do número que apareceu no dado, na parte de cima do dadinho, né? Vocês vão caminhar na trilha, ou seja, percorrer um caminho e vocês vão avançando as casinhas até chegar na parte que é o final da trilha, onde já quem chega lá é o ganhador do jogo, né? E dependendo do jogo, na trilha, durante o percurso, você vai ganhando pontos, né? Vai somando pontos. Então, nesse jogo aqui, eles estão jogando o jogo de trilha, a Laura e o Pedro. E nós temos aqui algumas informações sobre isso. Olha lá, ó.
Na primeira jogada, a Laura lançou o dado que ficou assim. Olha aqui o dadinho. Essa parte superior aqui tem uns números indicando a quantidade de vezes que a Laura vai ter que avançar as casinhas no jogo, tá bom, turminha? Então, quantos pontinhos nós conseguimos observar aqui em cima? Vamos dar uma olhada? Olha lá, conta junto com a professora. 1, 2, 3. Então, aqui está indicando no dadinho que a Laura, né, vai ter que avançar 3 casinhas na trilha. E ela vai poder caminhar e ela já vai sair lá do lugar onde ela estava, tá? E aqui embaixo tem assim, ó. Para cada ponto obtido na face de cima do dado, ela avançou uma casa na trilha. As casas pintadas na trilha indicam as casas que ela avançou nessa jogada. Aqui nós temos uma sequência, né, de quadrinhos. Estamos marcando aqui, nessa sequência, a quantidade de vezes que a Laura avançou. Nós contamos lá em cima que foram 3 casinhas, né? Então, nós vamos representar essas 3 casinhas nessa sequência aqui de quadrinhos, tá bom? Então, está pintado aqui, ó. Quantas vezes? 1, 2, 3, né? A quantidade que indicou no dado. Aí aqui, veja agora como ficou o dado no primeiro lançamento de Pedro. Olha lá, agora chegou a vez de Pedro. Pedro lançou o dadinho. Quantos pontinhos que Pedro fez? Quantas casas que Pedro vai ter que avançar? Vamos contar junto? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que o Pedro vai ter que pintar as casinhas da quantidade que ele avançou na trilha. Então, são quantas casinhas ou quantos quadrinhos desta sequência de quadrinhos aqui que nós vamos ter que pintar? Muito bem. Para você que disse que são 4, né? Então, nós vamos pintar aqui 4 quadrinhos para representar a quantidade de pontos e quantidade de casinhas que o Pedro vai ter que avançar. Tá bom, turminha? Letra B. Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha? Então, vocês vão comparar agora. Olha lá, Laura avançou 3 vezes. E o Pedro avançou 4 vezes. Olhem na sequência dos quadrinhos a quantidade que vocês pintaram. Vocês acham que a quantidade é a mesma ou não? Aí vocês vão fazer essa comparação em casa aí com o adulto que estiver acompanhando vocês nas atividades. Ok, turminha? Aqui. Aí nós temos a atividade C, ó. Atividade em grupo. Nós vamos fazer essa atividade em casa, né? Porque vocês estão em casa. Como você percebeu se Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas? Converse com os colegas. Vocês vão discutir aí com o papai, com a mamãe. Como foi essa comparação? O que você levou em conta? Onde você olhou? O que você observou? Que você notou essa comparação aí, esse avanço, a quantidade de vezes, quem foi mais, quem foi menos, né? E vocês vão conversar sobre isso, discutir em família, tá bom, turminha? Aqui na página 34, nós temos aqui a atividade de número 2. Olha lá. Carol fez uma fileira de caixas com carrinhos. André fez uma fileira de caixas com bolas. Letra A. Ligue as caixas que têm a mesma quantidade de objetos. Turminha, então vamos ver aqui, ó. Nesta primeira fileira, deixa a professora diminuir aqui para vocês darem uma olhada, observarem o geral, né, da página. Então, nós temos aqui, nesta primeira fileira, nós temos uma coluna de caixas. Olha aqui, uma coluna de caixas com carrinhos, né? Então, nós temos algumas quantidades de objetos dentro desta primeira coluna de carrinhos. Deste outro lado aqui, nós temos algumas caixas e dentro destas caixas estão bolinhas, tá bom?
Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ligar. O que que é ligar, professora? É trazer do pontinho dos carrinhos até o pontinho das bolinhas, representando a mesma quantidade, né, de objetos dentro da caixa. Por exemplo, nesta primeira caixa aqui, quantos carrinhos tem aqui dentro? Vamos contar? 1, 2, 3. Agora, deste outro lado desta coluna aqui, aonde tem uma caixinha com 3 bolinhas? Vamos observar? Cadê essa caixinha que tá com 3 bolinhas? Olha, então, é esta caixinha aqui, não é mesmo? Então, nós vamos pegar a caixa aqui de cima e vamos ligar, ou seja, fazer um traço até chegar na caixinha que tem a mesma quantidade de bolinhas. Essa aqui, não é mesmo? E agora vocês vão fazer com as outras caixas, tá? Vão fazer a mesma coisa que a professora fez aqui nesse primeiro exemplo, tá bom? Aí vocês vão ligando cada caixinha a mesma quantidade de carrinho com a mesma quantidade de bolinhas. Aí, letra B, turminha. Contorne agora a caixa com carrinhos que sobrou, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão observar estas colunas, né, de caixas. Qual foi a caixinha que não tem a mesma quantidade de bolinhas? Que você não encontrou nenhuma caixa com a mesma quantidade de carrinhos, tá? Então, vocês vão contornar. O que é contornar, professora? É fazer um círculo, né? Uma bolinha em volta dessa caixa, tá? Na letra C, tá pedindo assim: desenhe na caixa ao lado a quantidade de bolas correspondentes aos carrinhos da caixa que sobrou. Então, depois que você observou qual foi a caixa que sobrou, você vai ver quantos carrinhos tem dentro dessa caixa que sobrou. Então, você vai pegar e vai desenhar aqui do lado a quantidade de objetos que sobraram nesta caixa, tá? Então, vocês podem fazer o desenho da forma que vocês quiserem, tá bom, turminha? Do jeito de vocês, tá? Caprichem aí nas atividades, ok, turminha? Um beijo grande, pessoal, e até a próxima aula!